Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Muito prazer. Eu sou a enfermeira Nívia Martins, graduada em enfermagem e obstetrícia, especializada em saúde da mulher e habilitada em saúde pública. Eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito das atribuições do técnico em enfermagem. É tudo meio que perdido dentro de uma equipe, né? Quando a gente não sabe bem quais são as nossas atribuições. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero pontuar e colocar vocês dentro do critério de trabalho, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de solicitar que você curtisse esse vídeo, compartilhasse. Caso você ainda não seja inscrito, queira inscrever-se por gentileza para receber novas notificações. E não esquece de no final você me dar aquele feedback, se você conseguiu entender o que eu expliquei, se você tem alguma dúvida, se você quer que eu converse com vocês sobre um outro assunto. Enfim. Tem um outro detalhe. Caso aconteça de alguma interferência, um cachorrinho que late, um carrinho que faz barulho na rua, é porque eu não estou num ambiente propício, logo isso vai acontecer. Mas no momento é assim mesmo que a gente tem que trabalhar, eu tenho que passar para vocês dessa forma. Então a gente deixa as interferências de lado e segue apenas com o objetivo, que é aprender a trabalhar dentro da enfermagem, claro. Então eu quero falar hoje sobre isso aqui, sobre as atribuições do técnico em enfermagem. Primeiro, eu quero conversar sobre o que vem a ser uma equipe, gente. Equipe é formada por grupo de profissionais que têm capacidades e competências distintas. Então, uma equipe, para ser bem entrosada, ela precisa saber exatamente quais são as suas atribuições, para a gente não sair atropelando o trabalho dos outros. Por exemplo, porque eu sei fazer alguma coisa que compete ao médico, então eu vou executar. Porque o médico sabe algo relativo à enfermagem, a enfermeira, né, no caso eu, que vai também se intrometer ali na minha atribuição. Porque eu formo técnicos de enfermagem, então eu vou executar o trabalho dele. E o técnico sabe alguma coisa da enfermagem, vai se meter lá no trabalho do enfermeiro. Então, para não ficar aquele balaio de gato, aquela loucura, aquela disputa de poder, que infelizmente muitas pessoas insistem, né, em fazer permanecer uma queda de braço desnecessária, já que eu estou me referindo a uma equipe, vamos deixar claro que cada um tem a sua função e a gente vai respeitar a função de todo mundo para que a equipe possa trabalhar de forma harmoniosa e chegar àquele objetivo, recuperação, restauração da cura daquele nosso doente, tá ok? Então a gente vai falar das atribuições, mas para falar sobre elas, eu preciso estabelecer aqui que existe um decreto de número 94.406/87, ou seja, 94.406/87, e esse decreto foi estabelecido, obviamente, pelo COFEM, e no seu artigo 10, ele atribui ao técnico de enfermagem a participação junto com o enfermeiro em determinados aspectos. E do mesmo modo que ele atribui a esse técnico de enfermagem as suas competências, que são as rotinas, a execução do plano de rotina que vai ser estabelecido pelo enfermeiro. Então não compete ao técnico atribuições que são pertinentes ao enfermeiro. Ainda que esse técnico saiba executar, não compete a ele, baseado então nessa deliberação. Vou repetir o número 94.406/87 no artigo 10, ou 10º artigo, tá? Então, ele diz que compete ao técnico em enfermagem a participação em atividades que não são pertinentes a ele, mas privativas ao enfermeiro, para que a execução possa acontecer. Então, o técnico ele vai estar ali, por exemplo, assistindo junto com o enfermeiro a esses tipos de atividades, né? Ele vai preparar o material, ele vai montar o espaço físico que vai ser utilizado
para tal atribuição, ele vai executar aquilo que o enfermeiro fez a nível de prescrição de enfermagem, então para que o paciente possa receber um melhor acolhimento, uma melhor assistência, um melhor tratamento, o técnico vai executar. Além, claro, das demais atividades pertinentes ao técnico, por exemplo, cuidados com relação à higiene, o cuidado com relação a aplicar a administração de certas medicações, o posicionamento, as massagens de conforto, e aí inclui também as mudanças de decúbito, para que haja uma melhor circulação, né, desse sangue do paciente, para evitar lesões, futuras lesões causadas por pressão. O acolhimento, digamos assim, emocional, o ouvir, o olhar, a atenção, sabe? Então, são atribuições do técnico. A verificação dos sinais vitais, a verificação da glicemia capilar, a mensuração, peso, altura, enfim, são atribuições que pertencem a ele. São atribuições sérias e que vão, obviamente, auxiliar, ajudar ao enfermeiro, ajudar ao médico a saber se todo o cuidado aplicado, incluindo os medicamentosos, estão coerentes. Se esse paciente está evoluindo de forma positiva, esse é o objetivo, tá bom? Então, baseado nessa deliberação, que vou escrever aqui, ó, é uma deliberação, o número dela, 94.406, do ano de 87, no 10º artigo. Então, depois você dá uma olhadinha lá no Código de Deontologia, tá? No Código de Ética Profissional, e dá uma olhada, vai lá, vê o que está escrito ali. Se fala realmente sobre isso, sobre essa participação do técnico em enfermagem na assistência implementada junto com o enfermeiro e dando lá os direitos, as suas atribuições, que vão ser sempre a nível de execução daquilo que é determinado, prescrito pelo médico, pelo enfermeiro. Então, dá uma olhadinha lá. Dentre elas, gente, existem alguns outros aspectos, né, que também são pontuados em resoluções, em deliberações, em leis, e que compete ao enfermeiro. Então, eu sei como enfermeira, como professora, que principalmente quando meu aluno vai para campo de estágio, quando ele volta, quando ele está em sala de aula ali estudando, dando seguimento ao seu currículo, ele fala para mim assim, poxa, você disse que não é para a gente fazer isso ou fazer aquilo, porque compete a outras, são atribuições do enfermeiro, não a nossa, mas eu cheguei lá no estágio e eu fiz, eu aconteci, eu isso, eu aquilo. E o que eu digo para eles, e quem está aqui me ouvindo, que é meu aluno, meu ex-aluno vai saber disso, eu falo assim, você deu uma olhadinha lá no Código de Ética Profissional? Você viu se aquilo que você fez pertence à sua atribuição profissional? Porque quando o teu supervisor de estágio solicitou que você fizesse uma atribuição que não é tua, que não compete a você, por que você não disse a ele, eu prefiro assisti-lo, ajudá-lo a executar, porque essa é a minha atribuição? Então, gente, olha só, não é porque eu sei certas coisas que eu vou fazer. Por exemplo, digamos que eu soubesse dirigir. Digamos que eu seja o ágil do volante. Mas se eu não tenho uma carteira de habilitação, eu não tenho como provar. Eu posso ser excelente motorista, mas se eu não tenho uma carteira de habilitação, eu não tenho como provar. Então eu não tenho por que pegar um volante e sair por aí dirigindo loucamente, porque eu sei que isso pode vir a me prejudicar legalmente.
Veja, meu pai, ele sempre costumava dizer pra gente, ele criou a gente falando que o saber, ele é ilimitado, tá? Que nós podemos saber muito, nós podemos sempre estar ali em busca do aprendizado. Porém, ele sempre quis deixar claro também que é muito importante que a gente não só saiba, mas que a gente esteja dentro de uma providência legal, dentro da lei, para que a gente não acabe sendo vítima das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios atos. A escolha daquilo que a gente vai fazer com o que a gente sabe, ela é livre. Ela pode me beneficiar ou ela pode me prejudicar. Então eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso saber qual é a minha posição dentro de uma equipe para que eu possa executar aquilo que é o certo. Eu vou dar um outro exemplo. Baseado, por exemplo, na resolução de número 450 de 2013, compete apenas ao enfermeiro a introdução de sondas, ou seja nasogástrica, seja enteral, seja a sonda urinária, seja a sonda é uma atribuição pertinente ao enfermeiro. Não significa que o técnico não saiba fazer. Não significa que o professor lá na escola não tenha falado para ele quais são as atribuições das sondas, por exemplo, das sondas vesicais, né? Os tipos de sondas vesicais que existem, a sonda de alívio, a sonda de demora, a diferença desses catéteres, o tempo de permanência desses catéteres nesse paciente, a higiene desse catéter nesse paciente. O enfermeiro, o professor, ele ensinou isso. Assim como ele falou também da diferença que existe entre uma sonda nasogástrica e uma sonda, por exemplo, enteral. Então ele disse quem era uma e quem era outra. Ele disse, por exemplo, que a sonda enteral necessitava, após a sua introdução, um tempo entre 1h30 2 horas para que ela pudesse se deslocar do estômago e partir ali, passando pelo piloro, chegando ali no duodeno. Que esse era o objetivo dessa sonda enteral. E que esse caminho ia ser feito sozinho pelo próprio organismo, devido aos movimentos peristálticos. Então, era necessário que após a introdução da sonda, fosse solicitado a radiologia, que fizesse uma radiografia, porque essa sonda tem pontos radiopáticos e blá, blá, blá. Então, o enfermeiro sabe disso tudo e o técnico acabou aprendendo isso com o enfermeiro. Mas isso não significa que o técnico aprendeu isso porque o técnico vai executar. Quem vai executar é o enfermeiro, baseado na resolução 450 de 2013. Quem vai fazer, quem vai executar esse processo é o enfermeiro e não é o técnico. Veja bem, isso está no artigo, se não me falha a memória, está no artigo 10º dessa Constituição e dessa resolução, tá? Está no artigo 10º, se não me falha a memória. Existe uma outra resolução que, deixa eu me lembrar aqui, o número é 567 de 2018. Eu acho que está no 3º artigo. A cabeça às vezes falha um bocadinho só. É muita coisa na cabeça, né? Você entende? Então, baseado na 567 de 2018, se não me falha a memória, artigo 3º, que fala sobre os curativos de alta complexidade, os curativos contaminados, infectados, o que utilizar, o produto a ser utilizado, isso é uma determinação médica. O médico prescreve, o enfermeiro executa e o técnico auxilia o enfermeiro. Então não é o técnico, ele aprendeu na escola, ele aprendeu quais são os materiais que ele vai utilizar, quais são as pinças que ele vai utilizar. Ele vai até saber manusear essas pinças, ele vai saber a necessidade de que essas pinças estejam esterilizadas, o ambiente esteja desinfeccionado, descontaminado, que haja ali a luva estéril para que o enfermeiro possa executar o procedimento. Ele sabe disso tudo, ele sabe até mesmo o nome das pinças que vão ser utilizadas, a pinça anatômica, a pinça Kelly,
que vão ser utilizadas para execução do curativo. Ele sabe da dente de rato, da kosher, para remoção do curativo antigo. Ele sabe isso tudo, ok? Porém, ele sabe também que quem vai executar esse procedimento é o enfermeiro. Ele sabe como executar, mas quem vai fazer é o enfermeiro. Então, gente, isso é aprendizado. A gente pode saber muita coisa, mas executar aquilo que é a nossa atribuição. Desse modo, as leis, elas não vão nos pegar, elas não vão nos caçar, não vão tirar de nós a nossa atribuição e o nosso trabalho. Não vão colocar sobre nós um processo ético por estarmos executando uma atividade que não pertence às nossas atribuições, ok? Para tudo isso, é necessário que o técnico busque sempre suas informações a respeito daquilo que ele tem que fazer e pode fazer. Lá no Código de Deontologia, que é produzido, criado, executado, trabalhado, elaborado pelo COFEM e distribuído aos coréns, para que os coréns possam estar, então, informando aos órgãos de classe, da nossa classe, né, aos nossos profissionais. O Corém, então, ele vai instruir aos profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim. Então, é isso, tá? É importante a gente ter esse conhecimento, não vago, mas ter esse conhecimento para que nós possamos fazer nós mesmos as nossas defesas. E até quero justificar aqui o fato de quando estou em sala de aula, eu não atribuir ao aluno, né, coisas que não competem a ele. Eu deixo sempre muito claro, isso aqui é do enfermeiro, você vai me auxiliar nisso aqui. Você tem que montar desse jeito porque compete a mim e não a você. Mas você tem que ser expert, excelente naquilo que você está me ajudando a executar. Você é primordial na minha assistência. Então é isso, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido muito bem. Eu espero também que vocês, além de conhecer, né, as atribuições de vocês, que vocês possam dar seguimento fazendo especialização. No caso, o técnico faz qualificação, tá? Esse é outro detalhe importante. O técnico não se especializa, o técnico se qualifica. Então, vocês façam aí as suas qualificações baseados naquilo que vocês gostam de fazer, na sua rotina natural, na sua vontade, no seu dom, né? Sua rotina de trabalho. Qualifique-se, tá? Estude, busque, para que você tenha a palavra certa, para que você saiba como agir de forma certa e segura. Sendo você técnico ou você sendo enfermeiro, não importa. O importante aqui é que você seja um excelente profissional, tá bom? Esse é o nosso papo de hoje. Bom, é aquilo que eu sempre digo. Se você gostou da minha aula, você aplaude aí, tá? Mas antes de tudo, claro, deixa o seu comentário, sua pergunta. E se você não gostou, passa o vídeo. Mas não esqueça que o que você não gosta pode ser que outros venham gostar, né? Eu desejo que você brilhe, eu desejo que você dê seguimento, que você se qualifique, que você se gradue depois, né? E que você faça, depois da graduação, suas especializações e que você seja grande. É isso que eu desejo, por isso que eu tô aqui fazendo esse trabalhinho extra de papo, não é remunerado, é só um papo mesmo, é só para ajudá-los a ser melhor profissional, tá bom? Então, gente, agradeço, peço que curta, que compartilhe e, caso não seja inscrito, se inscreva. Pode mandar também para mim as suas dúvidas para o meu e-mail, nivia19m@hotmail.com. E aqui nesse meu canal, Desabafando com Nívia Martins, que a gente tem essa versatilidade, então eu espero estar contribuindo de alguma maneira, seja no seu cotidiano, seja na sua vida profissional, tá ok? Um beijo grande e um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau!